Meu nome é Danilo Schwab Matoso, sou natural de Ponta Grossa, aqui a uns 100 quilômetros de Curitiba. Nasci e me criei nesta cidade. Meus pais são Teófilo Ramos Matoso, Maria Dolores Matoso. Meu pai era barbeiro, sou de origem classe média baixa, origem simples, o que fez com que, desde jovem, adolescente, por quase que instintivamente, por algumas influências assim meio perdidas no tempo, eu comecei a ter interesses e observar mais de perto, né, que alguma coisa estava errada com as pessoas, né? Umas tão carentes, né, em suas necessidades básicas, né, e outras convivendo, como em Ponta Grossa, numa cidade em que cresceu e desenvolveu com grandes madeireiros, que aliás devastaram aquela região das Araucárias ali, daquela região de Guarapuava, Ponta Grossa, Pitanga, e porcadeiros, criadores de gado, né? Então era uma cidade onde havia essa coisa das pessoas tinham muitas, que tinham pouco, era muito flagrante. E então desde de adolescente eu já comecei a me preocupar com isso, né? E já com 15, 16 anos eu comecei a participar de movimentos naquela época da Petrobras, né? Movimentos nacionalistas, e que eu já tinha alguma noção de que isso era importante para começar a mudar um pouco as coisas no Brasil, com sua independência econômica, né? E comecei, com 15 anos, 16 anos, foi uma época que eu li muito a respeito dos problemas nacionais, o problema do petróleo. O petróleo é nosso, do Gondim da Fonseca, a luta pelo petróleo de Saad Bey, né? E outros autores que abordavam temas assim, sociais, políticos, né? Que já me deram naquela época uma consciência de que o país precisava de ter mais independência, né? E haver obviamente uma maior divisão de rendas, né? Que, como até hoje nós vemos claramente a concentração violenta de renda. Até eu estive lendo um artigo aí, fazendo um parênteses aí, que São Paulo é a segunda cidade, eu até achei que mais, é a segunda cidade no mundo de maior número de helicópteros. Primeira Nova York, segunda São Paulo. É um país pobre como o Brasil, né, que tem setores aí enormes, regiões de extrema miséria. Não só regiões, a miséria está disseminada por todo o país, né? Você vê para ter um helicóptero, até eu vi na revista Carta Capital, aí, o cidadão tem uma despesa de 80 a 100 mil reais por mês. Né? Despesa, né? Entre 2 pilotos, hangar, etc, etc. E jatinhos, que muitos têm, coisa. Então, houve realmente, até no período Lula, agora, mais ainda, um ganho muito grande dessa classe política, dessa classe econômica dominante. O que nos coloca o problema aí que está pela frente para continuar essa luta, essa preocupação, essa participação nessas questões. Mas, voltando então à minha adolescência em Ponta Grossa, eu comecei a trabalhar já com 14 anos na drogaria Minerva, que distribuía medicamento naquela época a todo o interior do estado, né? Eu inicialmente comecei a trabalhar como entregador, com bicicleta, ia para lá e para cá, entregando
depois na sessão de que eu chamava de atacado, lá que tinha mais ou menos uns 12 jovens, assim, nessa faixa de 15, 16 anos trabalhando, encaixotavam a mercadoria para ir para o interior do estado. E depois servi o exército lá no QG, em Ponta Grossa. E depois que dei baixa, uns 6 meses depois, fiz um concurso para a Escola de Serviço Geográfico do Exército. E me preparei, tá, fiz o que pude, né? Mas quando cheguei no concurso lá, percebi que a maioria tinha um nível de escolaridade bem acima do meu, né? Mas de uma maneira, foi surpreendente que, contudo, eu fui o único no Paraná que passou. Outro foi um Hamilton Reis, um colega que depois fizemos o curso juntos, que veio de Santa Catarina. Eram 600 e poucos candidatos em todo o Brasil. Eu passei aqui no Paraná e mais esse Hamilton que fez aqui para a Escola de Serviço Geográfico do Exército. E depois, terminado o curso lá, fiquei quase 2 anos no Rio, vim para Ponta Grossa, mas nós parávamos mais no campo, né? 9, 10 meses de cada ano, em trabalho de serviço de medições para confecção de mapas, cartas, né? E naquela época não havia os satélites ainda, então você tinha que fazer um serviço que nós chamávamos de astronomia, né? Determinação das coordenadas, um estudo pelos astros, né? E depois daí as medições, triangulação, né? Uma rede de base de triangulação, colheita de dados e, enfim, para a confecção dos mapas. Então nós passávamos 9 a 10 meses de cada ano em campanha, né? Acampado, acantonado em certos lugares da região, principalmente o Paraná e Santa Catarina, que ficavam por responsabilidade da 2ª DL de Ponta Grossa. E no Exército eu já tive desde a escola, sabe? Até alguns oficiais, olha, você tome cuidado com o que se fala e coisa, mas eu nunca conseguia me calar, né? Porque naquela época o assunto dominante no meio militar era a questão do petróleo, né? Da Petrobras. Então eu não me calava, falava e coisa e tal. E já comecei a ser uma pessoa assim um pouco visada, né, pelo meu comportamento. E aí quando chegou em Ponta Grossa um major nacionalista, que foi servir, isso já em 63, quando eu estava na DR, chegou em Ponta Grossa em 1963, né? Um major nacionalista, muito atuante, coisa, e Major Kranger, que em contato com eles, tivemos algumas participações já na campanha do lote, em que o nosso comandante lá, o Coronel Príncipe, era janista e reuniu os sargentos oficiais, que eram muitos ali na DR, e nós, ele diz, olha, como nós sabemos, a situação do país é essa e coisa, e indicou como se fosse uma coisa tranquila a indicação de Jânio Quadros. Né? Nós levantamos, não. Primeiro que o senhor está fazendo uma abordagem inesperada aqui. Pediu uma reunião sem explicar direito para quê, né? Fazendo uma abordagem e falando de um candidato. Entendeu? Então o senhor nos dá também a liberdade de falarmos que nós apoiamos o lote, por ser nacionalista, tá aí, criou-se um conflito já. Então desde aí já veio, né? Nós ficamos visados e marcados. Quando foi em 64, em 63, né, nós já foi fundado em Ponta Grossa uma frente nacionalista, da qual eu já comecei a participar, antes, embora como militar, mas já comecei, com outros companheiros de lá. E aí eu tive que fazer um tratamento de saúde, fiquei doente. Foi nessa época que houve o golpe. Eu estava sem tratamento de saúde. Aí já fui reformado, porque por circunstâncias da vida eu tive, já lá atrás, como soldado, uma relação de amizade com o general Nelson de Mello, que ficou do outro lado, do lado dos golpistas, né? Mas aí eu iria ser, porque eu tinha nessa época uns 7 anos de serviço ativo no Exército, entre o tempo que eu servi, o tempo da escola, né, tá? Então eu iria ser
expulso, provavelmente, porque com há menos de 10 anos, né, os que tinham mais de 10 anos ainda tinham mais chance de pegar uma reforma. Se bem que eles expulsaram até pessoas com 15 anos, 20 anos mais. Mas, enfim, eu consegui, né, uma reforma na época por um motivo de saúde. E a minha participação continuou, né, em vários movimentos, já de resistência ao golpe, que tinha se consolidado. Fiz amizade aqui com o Major Joaquim Pires Cerveira, que vocês acho que conhecem de nome, que foi desaparecido, foi morto, foi assassinado, mas consta como desaparecido até hoje. E com essa amizade com o Major Cerveira, nós, em vários contactos aqui, tivemos uma reunião aqui com um grupo de um movimento que depois ele se estendeu ao Rio, São Paulo. Era frente, ela não chegou a se consolidar esse movimento, era a Frente Nacional de Libertação, uma coisa assim muito parecida com isso. E para a primeira ação nossa aqui foi, aliás, esse é um assunto que eu estou tocando assim publicamente pela primeira vez. Mesmo quando eu fui entrevistado pelo jornalista Milton Van Aere, que escreveu esse livro aqui, A Resistência Democrática no Paraná, né, eu não mencionei porque era muito recente, foi nos anos 80, né, e como aquilo ali tinha dado uma série de problemas sérios, né, foi o resgate do coronel Cardim, que estava preso aqui no quartel do Boqueirão. Então, nós nos reunimos várias vezes. Dessas pessoas que participaram, que estão vivas, sou eu e o Garcia, que está morando em Santa Catarina. Então participaram o Major Cerveira, um soldado, Vitor Papandreou, que foi depois... porque ele saiu junto com o coronel aqui, se exilou na Embaixada do México, sequestrou um avião no México, veio para Cuba. De Cuba ele ficou lá naquela época, né, que Cuba estava treinando alguns elementos para uma participação no movimento de libertação nacional. Aí ele veio para o Brasil, foi preso aqui, segundo informações, ele ficou como desaparecido, mas foi assassinado no interrogatório, fiquei com um tiro na cabeça, é o que a gente ficou sabendo. Rigorosamente ele consta como desaparecido, né, oficialmente, quer dizer. Mas então, nós já estamos, foi eu, Major Cerveira, o Luiz Otero, o Antônio Baiardo, aqui da Milimontan, o irmão dele, o Garcia e esse soldado, Papandreou, que servia no quartel do Boqueirão, né, que deu todas as coordenadas para... E ele foi para... seguiu que o Otero os levou até São Paulo eles pegaram o ônibus e foram para a Embaixada do México. E o soldado foi junto com ele, né? E o Major Cerveira foi quem os retirou daqui, né? E nós demos a cobertura com o meu carro e com uma Kombi do Antônio da Milimontan. E o Garcia comigo no carro. Bom, eles acabaram depois prendendo o Garcia, mas o Garcia sofreu, até preciso reencontrá-lo para conversarmos sobre isso. Ele foi torturado barbaramente, tá? E acabou não confessando, não citando o meu nome, né? Que era óbvio, nós estávamos juntos no carro. Coisa. E então, depois dessa prisão, dessa coisa, o Major Cerveira ficou visado, porque ele tinha uma relação, a esposa dele, Dona Lourdes, ia visitar com a esposa do Coronel Cardim lá, tá? Então, quando houve o resgate dele, logo foram em cima do Cerveira, ele já foi para o Rio, aonde acabou sendo preso lá e depois trocado pelo embaixador americano, foi para a Embaixada da Argélia, ele veio depois para a França, para o Chile, onde houve o golpe, ele chegou no Chile pouco antes do golpe,
veio aqui para a Argentina. Na Argentina foi sequestrado por forças da polícia, aqueles acordos que havia, né, no Cone Sul, e trazido para cá e aqui o mataram, assassinaram. Segundo algumas informações que a gente tem assim, quem se encarregou do serviço sujo, como o Exército fez, né, em muitos casos ali, foi o delegado Fleury, né, o famoso Fleury, que matou muita gente. O Fleury foi o responsável. Tinha, inclusive, locais, chacras lá, que ele levavam de torturado, acabavam assassinando as pessoas. E, segundo a gente soube, o Major Cerveira foi... E o Cerveira, não nesse depoimento, mas ele merece um capítulo à parte, porque foi uma pessoa de uma atuação, de uma coragem fora do comum. Chegava a ser até irresponsável pela sua determinação, e acabou sendo morto. Mas aí, em Ponta Grossa, eu fui processado, voltando àquele período lá, né, isso já em 64, com mais 23 pessoas lá que participavam do Partido Comunista, sindicatos. A nossa Frente Nacionalista contribuiu, acho que mais da metade, né, desses indiciados, né? E lá eu fui preso logo depois do golpe. Eu me arranquei, saí, né, tá? Mas um mês e pouco depois eu não tinha outra solução, me apresentei. Mas é curioso o seguinte, naquelas primeiras prisões, pelo menos em Ponta Grossa, não estava havendo assim violência, sabe? Eram exceções. Tinha lá um outro militar lá que cometia alguma violência, mas não estava havendo assim a tortura, né? Tanto é que eu fui, acho que umas 3 vezes, me prendiam, soltavam, lá no 13RI, né? Mas lá eu fiquei na biblioteca, sabe? E não fui nos interrogatórios, né? Porque mudou muito. Até uma coisa que poucas pessoas observaram, lembram, assim. O primeiro encarregado geral dos inquéritos no Brasil foi o Marechal Taurino de Rezende. Ele era um homem assim, que eles queriam pegar alguém com uma certa... que fosse mais democrata, mais independente, e o Taurino de Rezende se enquadrava nisso, né? Que eles não queriam dar aquela feição de golpe, de ditadura e coisa, né? Tanto é que a coisa se complicou com as 5. E o Marechal Taurino de Rezende realmente deu ordens para que os interrogatórios fossem feitos, sem violência, e designou, inclusive em Ponta Grossa, um capitão lá, Capitão Sávio Costa, que era um capitão que era moderado, equilibrado, né? Tinha aqueles mais afoitos, mais violentos. Ocorre que, nesse inteirinho, prenderam o filho do Marechal Taurino de Rezende, lá em Recife. Ele era professor de História na universidade. Foi preso como comunista também. Aí o Marechal Taurino de Rezende teve que pedir demissão, obviamente, no cargo de encarregado geral dos inquéritos no Brasil. Então mudava muito, sabe? Eu comecei a ser interrogado por um grupo de oficiais, depois passou para outro, de acordo com a orientação que vinha de cima, né? E então, essa primeira prisão lá, né, perseguição e coisa, eu senti mais dessa questão da intranquilidade, você estar de um momento para outro, eles estavam atrás de mim, sabe? Me levavam lá para o interrogatório, não sabiam o que ia acontecer, né? E também, como eu até comentei com um amigo ali, Ponta Grossa é uma cidade pequena, então eu tinha meus companheiros que eu convivia no Exército, e muitos deles não tinham noção, me procuravam, iam em minha casa, sabe? E outros amigos começaram a ser chamados para interrogatórios. Então, eu explicava, dizia, olha, eu tive que começar a me isolar ao ponto de... Uma das razões pelas quais, na época, eu mudei aqui para Curitiba foi essa, que para me afastar um pouco dessas amizades, porque, olha, é uma coisa que eu posso ser sincero aí, eu não tenho queixas daqueles colegas militares com os quais eu convivi mais intimamente. Mesmo aqueles que, aliás, eram a maioria, que não tinham uma consciência política. Mas não foram, em nenhum momento,
assim, que tivessem com a intenção de me acusar, de me agravar, ou ainda de se afastar com aquela... Né? É muito pelo contrário. Então, essa queixa, felizmente, eu não tenho. E veja bem, isso aí, essa coisa que eu estou dizendo, estou relatando, é uma coisa muito particular que com o Major Cerveira aqui nós conversamos várias vezes. Lamentavelmente, eles quebraram isto. No Exército havia um sentido, no Exército Brasileiro, muito grande de companheirismo, sabe? De coisa, sempre havia aquele espírito de corpo, até exagerado às vezes, mas havia um companheirismo. Com 64, e mesmo nos movimentos anteriores, 35, demonstrou isso, coisa, né? Eles eram presos pelas autoridades, ninguém dava, entregava. Em 64 não, em 64 quebrou-se totalmente isso. Começou a se entregar militares, sargentos, oficiais para DOPs, para fleuris da vida e coisa assim. E não havia isso. Os militares, né, que sempre tinham mal ou bem, mas havia um espírito de corpo, havia um companheirismo, certo? Você acabou de falar do DOPS, você poderia fazer uma diferença entre a ação do DOPS, a ação do CNI? Ah, sim. O que ocorre é o seguinte, o DOPS ficou inteiramente, diz 64, né? O DOPS passou a ficar inteiramente subordinado aos órgãos de repressão do Exército, principalmente, que atua. Porque da Marinha e da Aeronáutica eram mais afastados, eram mais em certas regiões, né? O Exército era em toda parte. Então, esses órgãos ficaram inteiramente subordinados aos órgãos de repressão, aos DOI-CODE, né? Então, o DOI é Departamento de Ordem Interna, né? CODE é Centro de Operações... CODE. Centro de Operações... Tá. Bom, o DOI era Departamento de Ordem Interna. Então, esses órgãos passaram a atuar clandestinamente. E tanto é assim que seus interrogadores, quando fui preso aqui, já em Curitiba, aqui, os seus interrogadores, usavam cavanhaque, bigode, barba crescida, e codinomes, né? Para que não fosse, porque mesmo diante da legislação da ditadura, que já era uma legislação violenta, né, eles ainda transgrediam essa legislação, porque eles sequestravam. Né? Eu, por exemplo, aqui em Curitiba, em 75, fui sequestrado, eu e meu sócio, né, um metralhador, olhos vendados e coisas, levado para um lugar incerto, que vinha saber depois tratar-se ali do departamento de saúde do Exército, ali próximo à coisa, que eles usaram aquela localidade ali para as prisões clandestinas. Né? Mas então havia essa diferença. E outra coisa também, mais tarde se acentuou muito a diferença entre os órgãos de repressão, que tinham uma orientação, e o Serviço Nacional de Informação. Isso muito pouca gente, mesmo alguns jornalistas que escreveram a respeito, né, uns determinaram muito claramente essa coisa. Então, o SNI ele passou a atuar mais como órgão de informação mesmo, e o DOI-CODE de repressão. Houve uma divisão de águas aí quando o general Geisel começou a trabalhar com a abertura, que era uma orientação já americana, porque eles viram que estava havendo muitas divisões, começou a haver uma preocupação. E o SNI ficou, não como um todo, né, mas pelo menos a maioria dos seus membros e coisas, ficou com o Geisel, nessa divisão de força, nesse jogo de força e tomada do poder. Porque houve uma briga intestina muito grande aí, né? Eles queriam derrubar o Geisel. O Bernardo Dava, comandante do 2º Exército, chegou a ameaçá-lo, né, de prendê-lo em São Paulo, se ele fosse intervir lá. Prendeu o presidente, o comandante do 2º Exército prendeu o presidente. Isso é histórico, né? Então, não estou falando nada daí, né? E depois o Silvio Frota, que era o ministro do Exército e também tirou as mangas de fora e coisa e tal. Então o Silvio Frota contava com o apoio dos órgãos repressivos, que eles queriam continuar com o processo, que estavam todos bem, né? Eles, muitos militares, tanto da ativa como já da reserva, reformados, participando, né? Como eu já relatei, em parte, né?
eu tive que mudar-me de Ponta Grossa, porque estava, olha, por umas 2 ou 3 vezes, para você ter uma ideia, relatar uma passagem rápida. Eu estava na Avenida Vicente Machado ali, e passou uma pessoa assim, que em Ponta Grossa você conhece de vista, né? As pessoas assim. É muito raro uma pessoa totalmente estranha. E aí ele parou e disse, tenente, pois não. Eu já percebi que era alguma coisa quando ele me chamou de tenente, né? Eu digo, pois não, né? Diz, olha, eu sou motorista aqui. Diz, eu realmente conheço. Diz, me diz uma coisa. Eles me chamaram lá, só lembro que eu fui levar, porque quando eu estava para mudar aqui, foram uns senhores aí, até do Rio Grande do Sul, eles, gaúchos, que estavam com um trabalho de estrada lá, sabe, uma construtora, e eles foram lá, eu anunciei os meus móveis lá para vender, inclusive radiola, essa coisa toda, né? E então eles foram lá, esse motorista os levou lá, sabe? E minha casa estava sendo vigiada, você veja como é que é o negócio. Então chamaram ele lá. Diz, não, porque eu fiquei com medo danado, tenente, porque eles me chamaram lá e começaram a me ameaçar. Digo, ameaçar como? Eles te bateram? Não, eles ameaçaram. Não, você tem que contar o que aqueles caras foram fazer, o que aqueles senhores foram fazer lá na casa do Danilo, tá? Aí eu digo, não, você sabe disso, porque por sorte ele subiu junto com os senhores, sabe? Eles deixaram o táxi parado em frente, morava na Fernandes Pinheiro, num apartamento do primeiro andar, assim, ele subiu junto com eles lá. Foi levá-lo e subiu. Ele acompanhou a conversa. Não, eu expliquei para eles, mas eles não estavam querendo acreditar. Porque eram pessoas de fora, sabe? Foram 3 lá, 3 gauchão grandão. Eles acharam que esses caras estão tramando alguma coisa aí, né? Vieram de fora. Né? Daí ele explicou lá. Mas, enfim, esse relato é apenas para mostrar como era a coisa. Né? Eu morava num prédio em que morava um capitão, ligado aos setores mais conservadores, racionais do exército, lá. Mais adiante morava um outro capitão, né? Na parte de lateral do prédio, um sargento, e tinha um outro sargento que morava para cá, que era um cara ligado a mim, assim, não politicamente, amizade, coisa muito... Mas, enfim, você sentia-se nessa situação. E essa situação não foi, lógico, ocorreu comigo, mas ocorreu com outras centenas, milhares de pessoas que foram perseguidas, né? Em colégios, professores, né? Em empresas, né? No meio militar mesmo. Quantas pessoas ficaram numa situação de ter até que se afastar de amizades para não comprometê-los. Né? Porque, rigorosamente, as pessoas que não têm uma noção política, eles não avaliam o risco, né? Eu, por exemplo, alguns amigos meus, militares, me diziam, não, rapaz, eu não tenho nada, eu tenho amizade por você e coisa e tal. Você sabe que nunca me envolvi? Eu digo, eu sei, mas eles não sabem. Eles veem você se aproximando de mim e já vão, né? A coisa... Então, além de tudo aquilo que foi relatado, morte, tortura, desaparecimento, violência, né? Prisões clandestinas, né? E tal, toda a sorte de sofrimento que passaram os povos aqui, do Brasil, da Argentina, enfim, da América Latina, mais particularmente que da América do Sul, naquela época. Além de tudo isso, tinha mais esse aspecto, né? Quer dizer, são as coisas que muitas vezes passam despercebidas, mas que... Né? Outra coisa que passa despercebido também, é aquilo que esse esteve preso lá em Santos, você citou o nome dele, que pode ter sido... Bom, ele relata, né, aquela coisa da ameaça, né, que eles faziam, não, porque eles vão jogar no mar, vamos estar, coisa, né? Essa coisa é impressionante. Aqui, nos 10 dias que eu fiquei no DOI-POD aqui, eles fizeram isso. Né? Eles pegaram, nos retiravam da cela de madrugada e ficavam simulando, nós achamos estimulantes, que eles tinham feito isso no tempo da tal equipe de São Paulo, que era mais violenta, na Operação Bandeirantes, ameaçando fazer uma sessão de afogamentos. O que é o afogamento? Levar o cara... dar o caldo, que eu chamo, né? Então isso causava um pavor, né? Curiosamente, uma noite, já na terceira ou quarta noite que eu estava aqui no DOI-CODES,
Devia ser porque a gente ficava em sala assim, totalmente isolada lá. Você não sabia se era dia ou se era noite, né? Você só sabia, claro, porque era com o meio central, sabia cada movimento. Né? Barulho, né? Quando o movimento ia cair, a gente sabia que era de madrugada. E uma noite, lá pelas, sei, avançadas horas da madrugada, o carcereiro, que deveria, pelo tipo dele, assim, ser um sargento porque quem dava coisa lá eram sargentos da Polícia Militar, que todos apaisanos, né? Eles não usavam farda. Tinha alguns soldados que auxiliavam, que eram soldados que a gente via que eram que estavam servindo, né? Ali eu acho que eles tiravam das unidades próximas ali, vinham de algum regimento aí, o cabelinho bem curto, assim, a gente via, observava, e a maneira que eles se comportavam também, né? Mas, enfim, esse devia ser um sargento da coisa. De madrugada ele pegou, abriu, porque a gente ficava numa celinha assim, tá? Às vezes prendiam a gente numa barra de coisa assim, deixavam para ficar numa posição mais incômoda, um colchão no chão, uma luz acesa, tudo fechado. A própria grade era com madeira, né? Tem a grade, a porta é grade, mas fechada com madeira, tem só o portinhola. Lá pela madrugada, tenente, levantei. Por quê? Quer um cafezinho, né? Você sempre fica com o pé atrás com essa gente, né? Esse cara vai puxar uma conversa, vai querer me tirar alguma coisa, né? Imaginei. Aí ele pegou, eu quero sim, tá. Como é que está a barra aí, tenente? Tá? Não, você sabe, você conhece. Não, pois é, tá. E aí me deu um cafezinho, tá, e fiquei esperando. Como ele não me perguntou nada, o que eu esperava que perguntasse, né? Um tratamento assim, mais... coisa era estranha. Aí eu perguntei, né? Digo a mesma coisa, porque você foi preso, sabe? Você não sabia bem qual era a acusação. Você foi sequestrado, não sabia o que estava acontecendo, você ficou isolado, não podia nem falar com o próprio sócio meu da firma, ficou no outro coisa ali, não consegui falar mais com ele, então você não sabia. Mesma coisa, como é que está aqui? Não, você não se preocupe. Daqui mais uns dias eles vão lhe levar lá para a Polícia Militar, lá tem uma porção de talvez conhecidos seus, coisa, tá, que estão lá, já tem uns 30, 40 lá, né? Isso só passa pelo DOPS, né? Aí é que eu digo, o auxiliar, o DOPS oficializava, sabe? Essas prisões que o DOPS fazia, não aparecem. Você vai ver na minha ficha lá, aparece no DOPS. Ali eu já estava há 10 dias preso, quando foi oficializado. Quando foi oficializada a minha prisão, estava 10 dias preso. Mas esse que eu presumo que fosse um sargento, pela idade dele, sim, pela maneira que ele falava, né? Me chamando de tenente, de senhor e coisa, o que não era um tratamento comum lá, era filha da puta, traidor, sabe? Então, o tratamento assim, você já é estranho. Mas aí eu perguntei, ele me explicou. Daí, quando ele estava saindo, ele voltou e disse, olha, outra coisa, eles fazem aqui tiram o pessoal aqui, aí fazem uma simulação de que vão levar para afogamentos em rio e coisa, mas eles não estão fazendo nada disso, é só uma maneira de amedrontar, de intimidar e coisa e tal. E realmente, duas noites depois que ele me citou isso, houve esse caso. Tiraram a mim, deu o Humberto, o meu sócio, né, que estava numa outra cela ali, e esse rapaz que está ali, Diogo, nós 4 ali, começaram. Aí eu vi o Humberto, o Diogo já tinha tido várias prisões, ele estava mais, né, mas o meu sócio e o Humberto ficaram apavorados, os caras ligando, não, pode mandar o cara, não, vamos aqui no rio, tá, não, é melhor, aqui esse rio é melhor para levá-los, tá, mais perto, tá, sabe? E eu cutucava meu sócio e dizia, não se incomode, e ali numa salinha pequena, não podia dizer, olha, explicou que é uma encenação, né? E eu fiquei mais tranquilo, mas você fica tranquilo, mas também fica em dúvida, né? Será que realmente? Mas enfim, mas o que eu notei é que tanto ele como o Humberto tocava assim, não se incomode, não vão fazer nada. Eles achavam que eu estava querendo só tranquilizá-los, né? Eles não podia dizer que tinham informação, mas enfim, isso eles faziam. E cria um pânico. Olha, eu percebi, depois falei com o Humberto inclusive, com ameaças, em que eles perceberam, era um rapaz novo, né? Perceberam que ele era muito, assim, ingênuo, né? Os caras que cemitérios querem ser enterrados, sabe? Coisa assim, e ele, tanto é que ficou perturbado mentalmente, né? Humberto, quando
as últimas ocasiões que eu vi, já faz uns 10 anos, aí ele estava bem destemperado, assim, sabe? Separou-se da mulher, houve uma tragédia na família dele, porque ele... E não chegou a ser, no comentário, uma violência física direta com ele. Mas essa violência, ela é tremenda, é séria. É isso que ele citou aqui, que eles faziam lá no navio, lá, né, de ameaças. É uma coisa que não aparece, sabe? Porque... Por isso que quando fizeram aquela primeira indenização aqui, houve psiquiatras, né, que foram consultados e coisa lá. Porque é uma coisa que não aparece. E essas coisas todas de você ter que se isolar, de você ser ameaçado, tá? Porra, mas vem cá, então eu fisicamente não fui torturado. Não, assim, tá? Até, por sinal, quando eles me ameaçaram, queriam que eu contasse uma coisa que nem que eu quisesse contar, eu não sabia. Negócio de São Paulo, que eu tinha tido contato com oficiais em São Paulo, militares, não sei o quê, e eu nunca fui a São Paulo. Eu tinha contato com militares do Rio, na época, da resistência, né, através do Major Silveira, mas eu não sabia nada, os nomes que eles citaram, e depois acho que se deram conta. Ameaçaram, queriam que eu contasse, ao ponto de chegar numa situação que eles diziam, não, eu insistindo que eu nunca tinha ido a São Paulo, não, nós sabemos que o senhor esteve em São Paulo. Foi o erro deles, porque eles estavam afirmando uma coisa que eu percebi que havia um engano. Porque se eles estivessem me perguntando só, mas não, você esteve em São Paulo, teve contato com fulano, Beltrano. Um erro de interrogatório, porque eles não podiam, um interrogatório inteligente, eles não vai citando. Você vai, né? Mas enfim, aí o que eles fizeram, veja bem, diz, não, olha, uma coisa você deve ter consciência. Nós estamos te tratando ainda aqui assim, porque você é militar. Pô, muito amigo, né? Muito amigo, né? Estamos tratando com amigo, porque você é militar. Mas se você insistir em negar aquilo que nós já sabemos, que eles pensavam que sabiam, nós vamos te entregar a outro departamento. O que é o outro departamento? Lá, no DOI-CODE. Eu sabia o que era o que eu via lá quando eu fui com França, coisa, tá? Que foi calhado com ele. Eles botavam uma bata, sabe? Sabe o que é uma bata, né? É o tipo de uma coisa assim de padre, assim, uma túnica de padre, de brim, né? Deixam você nu e põe aquela bata. E aí você vai para tortura, pau de arara, choques elétricos, enfim, afogamento e o diabo, sabe? Então eles dizem, se você insistir em negar, que nós sabemos, você vai para outro departamento. Nós estamos te tratando, tá? Então eles consideravam, veja que coisa incrível, né? É uma particularidade que só agora está me ocorrendo, né? Eles consideravam aquilo um tratamento de VIP, né? Aquele, porque eles, não, nós estamos se tratando assim porque você é militar, quer dizer, então tá bem, né? Que bom, né? Que bom que vou ficar só, em vez de ficar 60 dias isolado, que vou ficar só 59, tá bom. Enfim. Desculpa, você pode nos situar o mês e o ano desses fatos, dessas conversas? Isso ocorreu com a prisão em 1975. Foi bom você lembrar que eu estava para situar. Em 1975, no mês de outubro. Final de setembro. Os últimos dias de setembro eu fiquei preso daí até dia 10 de novembro. E o apoio, como aconteceu o apoio familiar nesse período? Bom, eu fiquei isolado uns 10, 15 dias, né? Eles não permitiam, nós saímos de lá para a prisão na Polícia Militar. Passamos pelo DOPS, quando foi oficializado, o DOPS é que oficializou depois de vários dias, quer dizer, nesse inteirinho, se eles tivessem uma sessão de tortura, matado, coisa e tal, e entravam como desaparecidos, né? Porque você não tinha uma autoridade responsável por você. Depois no DOPS, e aí foram para a Polícia Militar. Então, depois de mais, acho que foram uns 20 dias desde a prisão, que não constou também, o advogado teve que colocar uma nota de desaparecido, né? Não, desapareceram os sócios, não podia botar que foram presos lá no jornal. Então passou uns 20 dias mais ou menos, até poder a minha mulher me visitar, né, levar lá uma roupa e, enfim, eu ter na Polícia Militar, né, no quartel da Polícia Militar ali na Marechal.
E o senhor sabe o que diziam na sua família sobre a sua situação? Não, eles, as autoridades militares, não, eles não diziam nada. Para todos os efeitos, eles tomavam cuidado de não, embora todos soubessem, na firma lá, eles sabiam que estavam presos, minha família sabia, obviamente. Meu irmão, que estava advogado, estava em Terra Roxa, veio para cá, para saber. Mas eles não davam satisfação, não. Só depois que foi oficializada a prisão, aí sim, aí foi marcado parece que mais 10 dias de incomunicáveis, né? Aí então que eles permitiram a prisão, a visita dos familiares. Então era aqui numa sala, você saía lá debaixo das celas, né? Na polícia militar aqui, tinha numa sala ali, e ali então você conversava meio vigiado, né? Assim, tá? Eu conversei com minha mulher, meu irmão, e o advogado, que era o advogado, não era nem o advogado nosso, era o advogado da firma. Foi quando eu falei para ele, já ali depois, né, eu digo, olha, se por acaso, porque eu teria direito a, entre aspas, prisão especial, né, para o exército, né, mas eu não queria ir. Primeiro que eu queria ficar com os companheiros ali, se sentia aquela, né, o calor humano, aquela solidariedade, informação, né. Se eu fosse para o exército, eu ia ficar isolado. Tá? E depois, surpreendentemente, quando nós fomos para o AU, transferidos, aí, não, você não precisa ir para lá, você pode, não mexe nisso, deixa que eu... Porque aqui foi o Major Furquim, que era o diretor da penitenciária do AU, pô, uma sala enorme, mandou reformar, colocar, porque tinha os banheiros, não tinha porta, colocar vidro, abriu uma sala, um corredor ali que nós tínhamos acesso à biblioteca da penitenciária e uma outra para um refeitório, tá? E já de cara, né, tinham camas novas, colchões, talheres, pratos, talheres, tudo de aço, inox, sabe? E ele já de cara, olha, vocês aqui são hóspedes, né? Ele foi, tanto é que nós prestamos uma homenagem a ele na outra oportunidade. Vocês aqui são hóspedes, não são... O negócio de vocês é uma coisa temporária, são criminosos, né? Então, o que for possível atender. Depois fiquei sabendo também, durante aqueles que ficaram, né, porque eu saí já há uns 30 e poucos dias depois, que ele continuou com esse tratamento, e a preocupação que ele tinha também quando eles iam pegar presos políticos lá para levar para novos interrogatórios, para o cara passasse com o exame, quando chegava ele só recebia, fazendo, tomando cuidado para que eles percebessem que estavam passando por um exame médico, né, para uma avaliação do seu estado físico. Eles, olha, vocês não vão fazer bobagem aí, que assinavam, tá? Ele exigia tudo. Mas, enfim, é isso. E, então, em 75, aí, com essas prisões, houve um processo que se prolongou, foi o julgamento de todo o grupo, inclusive o Narciso estava nesse grupo que foi julgado, uns 60 e poucos, aqui, até foi ali no auditório ali do fórum ali, né, da cidade, onde foi o julgamento. Mas aí houve aquela apelação do promotor, né? Eu fui absolvido, muitos foram condenados e houve absolvições e condenações. Mas de qualquer maneira o promotor apelou e o processo, o inquérito continuou, né? Só teve, o final foi em 79 com a anistia, né? Aí encerrou todas as acusações. Mas então um relato que eu julgo assim importante, né? As acusações desde as mais, né? Contribuição financeira com o Partido Comunista, reuniões com fulano, beltrano e ciclano, recebia jornais, aquele jornal A Voz Operária, tinha aqui o outro, Tribuna, né? Tribuna do Paraná, uma coisa assim. As acusações eram dessa natureza, sabe? Reuniões para reorganização do Partido Comunista. Aqui, 75, né?
Aí pode se perguntar assim, bom, o que levou, e aí é um parênteses que eu estou abrindo. O Partido Comunista tinha já tomado determinadas medidas, que houve muitas discussões internas, houve divisões, coisas, de não entrar em qualquer ação mais ostensiva, armado, qualquer coisa assim, continuar resistindo. Tá. Então, rigorosamente, eles tinham tratado o Partido Comunista assim como, né, tanto é que começaram a ser aqueles que estavam na luta armada, tá, e movimentos daqui, movimentos dali. Tá. De repente, eles vão prender os comunistas. Por quê? Tá? Porque contribuição ao partido, por algumas reuniões isoladas aí, tá? Quando não havia essa preocupação com o Partido Comunista. Né? Havia Aliança Libertadora, não sei do que estavam numa atuação mais concreta, inclusive alguns até com uma ação, preparando já com uma ação armada, né? Urbana. O problema era justamente o pretexto, porque a intenção deles era, inclusive, até ser necessário, com torturas violentas, fazer as pessoas admitirem e confessarem que estavam preparando atentados contra autoridades, né, militares e coisa e tal, para justificar acabar com esse troço do gás, de abertura, essa coisa toda. Eles queriam cada vez mais repressão e mais força para a ditadura. Então, rigorosamente, se você coloca, coisa assim, por quê? Está entendendo? Por que eles realmente resolveram prender pessoas assim que não estavam dentro daquela visão dos órgãos de informação para sofrerem uma devassa, prisões e coisas tal? Não estavam. Eles queriam pretextos. Olha aí, você viu? Aqui, envolvidos com subversão, tá, os jornais aqui, né? Empresários, que era eu, empresários, médicos, tinha 5 médicos aí. Nós estávamos lá, ninguém passava mal porque tinha bastante médico, advogados e coisa. Então eles fizeram assim, pessoas, no empresariado, médicos, envolvidos com subversão no Paraná e coisa. Então todo mundo fica, puta, né, os caras. Era uma maneira de justificar uma pressão, gás, para ele ceder ou até, como eles vieram a tentar, um golpe contra o próprio gás. Então é mais ou menos, acho que... Você lembra de mais algum dado assim que possa... Então, agora na distância, Aham. no tempo, Sim. sabe? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão pessoal e tentasse mais ou menos uma mensagem para as novas gerações. Ah, sim. O que... Bom, particularmente, eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque, ao contrário de muitos companheiros, eu não fiquei com sequelas, assim, sabe? Eu não sei daquela coisa, porque eu fiquei... O que eu sinto, a única sequela que eu senti durante um período, né, aquela coisa do CC, porque logo que eu saí da prisão, meu telefone era grampeado. Naquela época o grampo era muito ruim, né, e então você via, barulho, eu saía de casa, era seguido, né, eu saía meu carro, coisa, então você sentia aquela coisa, você podia ser preso de um momento para outro, podiam ter matado, coisa assim. Depois, quando cessou, felizmente não fiquei com sequelas assim, mais sérias, né, não poderia, como muitos ficaram. Mas, agora, com relação ao que a gente procurou fazer, né, eu, em 1956, com menos de 18, 19 anos, eu já estava fechado no DOPS. Né? Por quê? Porque a gente procurava se esclarecer, participar de movimentos e coisas, e isso é o que os jovens de hoje devem, baseado no que houve no país, né, e nesses relatos que a gente faz, não por se exaltar ou qualquer coisa assim, mas para que fique marcado, né, o que foi, porque senão não haveria eles não se saberia, né, como eles muito tempo esconderam agora, que a liberdade da imprensa, tá, que sai um pouco mais. Né.
Então, que isso sirva, obviamente, de exemplos e não imaginar que nós estamos livres de outros problemas sérios. Não podemos absolutamente, como foi relatado ontem aqui, imaginar que não, agora não acontece mais. Pode acontecer, porque a nossa mídia é fascista. A nossa mídia é fascista. Vocês vejam os exemplos que eles dão aqui, apoiando logo de cara uma tentativa de golpe na Bolívia. Né? Apoiaram lá e mentem sobre a Venezuela, coisa, é como disse o próprio Lula aí, falou, o cara que mais foi eleito foi o Chaves, né? Passou por 4 eleições, eu passei só por 2. Quer dizer, então, e fechou uma televisão lá que participou de uma maneira ostensiva e ainda falseando as coisas na tentativa de golpe. E ainda o Chaves teve a paciência de esperar vencer o contrato, né, que eles tinham com o Estado lá, de 20 anos, né? Só então é que ele não renovou, né? E assim mesmo eles foram para a justiça e perderam a televisão lá, que botou a boca no... E aqui a nossa, essa coisa toda. E o caso de Honduras agora também. Em vez de falar sobre um golpe que eles ainda querem, não, porque sei lá, é porque o governo brasileiro entrou numa fria, que eles começam a discutir com isso, não tem nada a ver com isso. Né? E tinha que condenar os... ao jornal do Estado de São Paulo, no caso da Coibabica, né, que envolve o Sarney, dado já há 60 dias, o Estado de São Paulo, né? Pois não. E diante disso tudo que está acontecendo, tanto na América Latina quanto agora no Brasil, o senhor acha que o povo brasileiro está preparado se acontecer novamente uma ditadura no país? Eu acho que não. Porque o que a gente nota, né, assim, no meio, na juventude, bem, é tal coisa, a gente sente mais aquilo que você participa, né? Quando eu era estudante, depois militar e era jovem, havia uma participação muito grande dos jovens. No meio estudantil, então, fervilhava, sabe? Era direita, esquerda, era briga, diretório, disputas e coisa tal. Nacionalistas, comunistas, socialistas, quer dizer, né? Até os famosos integralistas. Sabe o que é integralista? Integralista era o nazismo, né? Tupiniquim. Anauê, Pleno Salgado e coisas. Então havia uma participação, uma preocupação e coisa tal. E eu não vejo isso, sabe? E a mídia, ela procura, né? Porque você quer ver uma coisa? Por que a mídia, independente disso tudo que a gente vê com relação à América Latina, ela é fascista, até foi na Carta Capital, que é uma das revistas mais independentes que tem aí, do Mino Carta, ele tem um leitor que escreve, ele falando sobre a mídia, tá? E ele diz, a nossa mídia é fascista. Pô, será que é? É. Então, eles preparam sempre a coisa. Olha, eles procuram, além de todas as coisas erradas que tem, óbvio, mas eles procuram sempre criar uma situação assim, de pouquíssima credibilidade, de coisa, dos parlamentos, do parlamento brasileiro, nos governos, falando uma coisa toda, corrupção, para como se o Brasil fosse, né? Então, veja bem, você vê sistematicamente isso. Amanhã ou depois, se pegar um jovem aqui, qualquer um, o que você acha de fechar o Congresso? Não deve fechar, isso é um bando de ladrão mesmo. Não sabe ele que mal ou bem é pelo Congresso que o pulmão da democracia respira. Você quer ver um outro exemplo claro de comportamento, porque não foi um ou outro, foram vários órgãos, principalmente órgãos de televisão, hein? Quando houve, na ocasião passada, já essas enchentes em Santa Catarina, que foi uma tragédia, né? Pessoas morreram, tá, tudo lá. Nesse interim, eles pegaram lá, estavam reformando os apartamentos lá dos parlamentares lá. A maioria não estava nem ocupando, porque realmente estão muito velhos, né? O próprio Narciso já testemunhou, né, que é um problema de encanamento, tudo. E estavam gastando 1.900.000 nas reformas, compra de imóveis e coisa assim. Aí o cara chega assim para dessas pessoas que foram atingidas assim,
Me diga uma coisa, você vê essa miséria, coisa aqui toda, essa tragédia, mortes e coisas, e o governo está gastando lá para os parlamentares 1.900.000. O que você acha disso? Pois é um absurdo, né? Essa gente roubando os coitados aqui. Pô, o cara chora, tá? Naquele momento, aquelas pessoas que assistiram ali, vamos fechar o Congresso, aí todo mundo para fechar o Congresso, botar uma ditadura. O que é isso? Entende como é? Eles usam essa coisa, é lógico, para São Paulo, só do governo federal, foi mais, da Santa Catarina, aquela região toda, foi mais de 1 bilhão. 1.900.000 é porcaria, coisa, mas o cara não tem essa noção. A maioria das pessoas, e mesmo até pessoas com certo nível, não tem noção de valores, o que é 1 bilhão, o que é 1 milhão. Né? Então, eles fazem sistematicamente este jogo, né, para desmoralizar as instituições. E quando se falar amanhã ou depois... Eu vi uma entrevista do Cândido Mendes, ele apoiou Lula desde o primeiro momento, né? Embora seja um homem aí de empresário, do setor de educação, coisa, né? Mas é um intelectual, um cara... Então, aí perguntaram para ele, sim, mas e o Lula, né? O governo dele tinha um programa e ele não executou esse programa, não fez nada, né? Tá tomando um outro rumo, tá? Ele diz, olha, se o Lula tivesse seguido aquele programa do PT, em termos de reformas e coisas e tal, e o que ele tinha se prontificado a realizar, em 6 meses eles derrubavam ele, não tem dúvida nenhuma. Haja visto, tinha se passado o carro do Mensalão. Eles tentaram derrubar o Lula com uma farsa, o Mensalão foi uma farsa. O que houve foi Caixa 2, não houve Mensalão. Até aquele deputado lá de Minas, né, que foi acusado, que ele pegou 120 mil lá, apareceu, eles vão acabar de ser hipócritas, né, acompanharem o jogo da imprensa. O que houve aqui foi um Caixa 2. Não houve? Ninguém está recebendo. Quer dizer, eu sou vice-líder, ele era do DEM agora, né, lá de Minas. Eu sou o vice-líder da oposição. Sou um crítico do governo Lula, né? Tenho minha responsabilidade de vice-liderança. Aí eu recebi dinheiro para votar com o governo. E os caras da cúpula do PT, citou vários, né, ali, que tinham uns 4, 5 envolvidos, né, com aquele dinheiro que pegaram 20 mil, o professor Luizinho pegou 20 mil, mas foi dinheiro na boca do caixa, complicou. Aí e os caras do PT recebem dinheiro, é o fim do mundo, dizer, tá, tanto é que foi absolvido, a maioria lá na Câmara. Se você for ler o processo que foi para o judiciário, não fala em mensalão nem coisa nenhuma, faça em dinheiro não contabilizado, importância não contabilizada para a campanha. Que foi essa coisa. Eles fizeram um mensalão e queriam atingir o Lula. Já tinha aquele cara da Ordem dos Advogados aí, que era um safado, felizmente já mudou agora. Estavam pedindo impeachment do Lula. Então, eles derrubavam o Lula em 6 meses. Eu concordo inteiramente com o Cândido Mendes. Se ele fosse querer, porque a situação ia momentaneamente piorar, né? Eles iam fechar todos os coisa de negócios internacionais, investimento e coisas, e o país é um país capitalista. Ele depende de uma série de coisas. Haja vista, a China não se inseriu na globalização aí para coisa. O Vietnã do Norte, pô, um país que chutou lá Japão, o Vietnã, né? Agora, chutou de lá Japão, França, Estados Unidos, ninguém vai mais querer mexer naquela coisa lá, mas por causa de fazer acordos nacionais, tem que se inserir enquanto houver o capitalismo. Aí tem Trotsky lá atrás, né, quer dizer, que a revolução tinha que ser feita no miolo do capitalismo, né? Por isso que ele queria estender para a Alemanha, para a França. Enquanto houver o centro da economia mundial for capitalista, os países têm que submeter alguma coisa, e não podem viver totalmente isolados. Então, o que nós devemos esperar aí é que daqui, sei lá, eu continuo perfeitamente, inteiramente acreditando num mundo diferente, um mundo socialista, um mundo comunista amanhã depois. Mas isso não é para agora. Mas com relação a esse aspecto aí, é muito temerário, sim, né? Amanhã ou depois, um governo mais à esquerda, mais que vá tomar medidas mais sérias. Não viu a grita que eles estão fazendo agora aí, os grandes proprietários rurais? Por causa de uma lei aí para regular essa coisa.
Sabe por que a cúpula do governo está fazendo isso? Por uma razão muito simples. Estou fugindo muito do assunto ou não? 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 Por uma razão muito simples. Quando foi votada a reforma em 1988, a lei da reforma agrária, eles formaram o Centrão, o famoso Centrão na época, e não deixaram passar uma série de coisas. Então a reforma agrária ficou pela metade, ela saiu lá, que toda a propriedade considerada de grandes latifúndios, aí coisa está sujeita à reforma agrária, toda a propriedade improdutiva, Só que não foi definido o que é propriedade produtiva e o que não é. Então o cidadão tem uma enorme extensão de terra e está produzindo num cantinho dela, tem ali coisa produtiva, não deixaram sair essa definição. Por isso que saiu agora, não sei, pelo jeito, vou ter que fazer um acordo, recuar um pouco aí, para fazer uma avaliação da produtividade de cada propriedade, para que você possa estabelecer quem vai estar sujeito. E eles falam como se isso fosse atingir o pequeno agricultor, o pequeno proprietário, o médio. Não é, vai atender só os grandes que não estão utilizando a sua terra para a produção. Essa é a verdade. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.